Boa noite, meninas. Vamos hoje dar continuidade na meditação do livro de Isaías. Estamos no capítulo 22. Vamos convidar o Espírito Santo para estar aqui conosco, ensinando a gente. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos mais uma vez em Tua santa presença, buscando muito mais, meu Pai, do Senhor. Queremos ter a mente que o Senhor tem, e para isso precisamos que o Teu Espírito nos revele da Tua palavra, de todo o entendimento, tudo aquilo, meu Pai, que precisamos saber para continuarmos edificadas e sendo edificadas aqui nessa terra. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas que estão por vir são extremamente dolorosas, pesadas, complexas, e vai exigir que estejamos muito fortes, muito fortalecidas para resistir tudo que está por vir. E se o Senhor, meu Pai, nos der essa capacidade, nos der, meu Pai, essa resistência, essa fortaleza, certamente nada vai nos abalar. Seremos, meu Pai, como o salmista dizia, como os montes de Sião, que não se abalam e estão lá permanecendo até os dias de hoje e permanecerão até o final, meu Pai, desse mundo. Que o Senhor, meu Pai, venha guardar as nossas vidas, nos deixe, meu Pai, separadas de todo mal. Nós estamos em busca, meu Pai, da santificação, mas te pedimos, nos santifica também. Faz a tua obra nas nossas vidas. Completa aquilo que o Senhor já começou há algum tempo atrás. E que nenhuma de nós venha se perder no caminho, mas que a gente, pelo contrário, venha arrebanhar muitas outras almas, muitas outras pessoas para estarem conosco nos céus, no teu reino. Te entregamos essa meditação em tuas santas mãos, determinamos agora que seja repreendido todo o mal e que as nossas mentes estejam abertas para a tua revelação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E graças a Deus. Então é isso aí, menina, graças a Deus. Estamos aí no capítulo 22 de Isaías. Vimos que até aqui existiram muitas sentenças de juízo, né, de condenação para várias nações. E nesse momento que a gente vai estudar é justamente a respeito de Jerusalém. Todas as nações que de alguma forma prejudicaram Jerusalém, prejudicaram Israel, elas estão sendo condenadas. Mas nesse momento, Deus vai tratar, vai lidar com a própria Jerusalém, com o próprio povo de Judá, que tem lá suas falhas, seus erros, mas que Deus, no trato dele, não está buscando destruí-los, mas sim aperfeiçoá-los, aproximá-los ainda mais dele. E a gente observa que o modus operandi de Deus é intensificar a nossa comunhão com ele através do sofrimento. Feliz ou infelizmente, é algo que é muito eficaz. Quando a gente está numa condição de dor, uma condição de miséria, de desesperança, esse é o momento em que a gente mais busca Deus. É o momento, inclusive, até que o ateu se torna o crente mais fervoroso. Mas vamos lá, sem delongas, Isaías 22, verso 1, a gente já vai ter assim o seguinte: a carga do vale da visão, ou, como está aí na sua versão, o peso, o juízo do vale da visão. É uma sentença, né? Um peso, uma sentença que o vale da visão vai ter que carregar. Bom, quem é o vale da visão? E a gente não vai ver esse termo vale da visão sendo muitas vezes usado na Bíblia a respeito de Jerusalém, mas aqui sim está se referindo a Jerusalém. E por que vale da visão? Não é muito claro isso, pessoal, mas
uma das possibilidades, talvez a possibilidade mais forte, seja de que aquele foi o lugar, Jerusalém foi o lugar onde Deus mais revelou aos homens, à humanidade, as suas visões, as suas revelações, me perdoe a redundância, mas Deus teve o maior número de vezes que Deus quis falar com a humanidade, as profecias saíram de lá, de Jerusalém. Inclusive, o próprio Jesus andou por Jerusalém, também entregando profecias a respeito do final dos tempos, né? Então, pronto, Vale da Visão, por ser o local onde estariam sendo dadas a visão de Deus, as coisas que estão por vir. E a gente vai ver esse termo, Vale da Visão, de uma forma, inclusive, um pouco irônica do Isaías. E como assim irônica? Vamos lembrar que Isaías escreve muitas vezes por metáforas, parábolas, enfim. Ele não é direto, né? Ele não falou a sentença sobre Jerusalém, não. Acerca do Vale da Visão. Como se ele quisesse sinalizar, nossa, é um povo que teve tantas revelações, que obteve tanto cuidado de Deus e que ainda assim continua espiritualmente cego para tudo que está por vir. Ainda que Deus revele, ele continua apático a respeito de tudo que Deus tem dito. Pessoal, até aqui estamos falando de Isaías, ok? Já são 22 capítulos, 21 capítulos para trás. E a gente vai ter um monte para frente. Mas a gente não tem só Isaías, a gente tem vários outros profetas que vieram antes de Isaías, que vão vir depois de Isaías, enfim, uma infinidade de situações, de momentos, de oportunidades que Judá, que Israel também teve junto com Deus para que eles se voltassem dos seus caminhos maus. E a gente vai perceber que eles continuam insistindo nas coisas erradas. Aqui a gente sabe muito bem que é a idolatria. E esse vale da visão pode ser também uma forma irônica do próprio Isaías se referir a Jerusalém, chamando ela de cega espiritual. O que te aflige agora, tu que estás inteiramente elevada até os telhados? Então, essa é uma indagação que Isaías faz, no caso, a própria Jerusalém, a própria Judá, e na intenção de fazer essas pessoas refletirem. Por que vocês estão nos terraços de suas casas, né? Na parte mais alta de suas casas? O que tem afligido vocês? Bom, quando as pessoas, Israel, subia ao terraço de suas casas, tinham alguns objetivos, algumas motivações. Uma delas, alertar as pessoas de algo. Então, qual a melhor forma de alertar as pessoas de algo? Sobe no lugar mais alto e grita para o mundo ouvir. Então, eles poderiam subir nos altos das suas casas para poderem anunciar algo que eles estavam passando, alguma enfermidade, algum problema, algo que merecesse o alerta. Outra motivação também seriam dias de festa. Enquanto eles estão lá em festa, está acontecendo a festa na cidade, a gente sabe que Jerusalém, de quando em quando Israel subia a Jerusalém para adorar a Deus, né? E quando isso acontecia, as pessoas iam para os altos de suas casas para ver a cidade, ver o que estava acontecendo, que nem mal comparando, galera que mora lá pelo lado da Ondina, da Barra, né? Época de carnaval, o pessoal fica lá nas janelas tomando parte da festa que está acontecendo lá embaixo.
Então, esse também seria um dos motivos, tá certo? Mas o que mostra aqui, né, provavelmente, seria a aflição mesmo, o terror que ao que eles estavam submetidos nesse momento. O que te aflige agora? Por que você está com medo? O que está te causando esse pavor, esse pânico, que está te fazendo subir aos telhados, né? Então, a gente pode imaginar, entender o texto dessa forma, como também, mais uma vez, de uma forma irônica, Isaías poderia perguntar: o que está te afligindo agora? Vocês que vivem lá nos altos, nos terraços de suas casas para festejar. Seria também uma forma da gente entender o texto, tá? Mas o que interessa é que há uma dor envolvida com essa população nesse momento. Isaías vai começar a falar sobre o assunto. Tu que estás repleta de alvoroços, uma cidade tumultuosa, uma cidade alegre. Teus assassinados não são homens assassinados com a espada, nem mortos em batalha. Então, a ideia de a gente imaginar que Isaías está sendo irônico quando ele faz aquela pergunta: por que vocês estão com medo, vocês que ficam nos altos de suas casas? Seja isso aqui, aponta para isso aqui. No mesmo tempo que eles estão lá, muito festivos, muito alegres, comemorando, ele vai contrastar aqui. Sabe o que está acontecendo? Seu povo está morrendo, está sendo assassinado. Mas não está sendo assassinado em guerra, não. Eles acabam morrendo por causa da fome e da doença, em virtude do cerco que eles se encontram nesse momento. Os estudiosos acreditam, e realmente parece apontar para isso todo o texto, que esse momento de Isaías 22 é o momento em que Ezequias se encontra sob o cerco assírio. Vamos relembrar um pouquinho. A Síria invade Judá, toma muitas cidades, inclusive de Judá, cidades fortificadas de Judá, e chega o momento de invadir a capital, Jerusalém. Quando está lá prestes a invadir a capital, Ezequias resiste, né? E a gente vai ter lá a pessoa do Senaqueribe, enfim. Ezequias resiste e, potencialmente, esse é o momento em que nós estamos vendo esse texto, tá? O momento em que eles estão vivendo um cerco. Esse cerco dura algum tempo, pessoal. Não lembro agora se são 2 ou 3 anos, não lembro sinceramente, mas dura um tempo suficiente para estar causando dores a essa cidade, dores a essa população. Que dores é essa? Além do pânico, o terror de a qualquer momento eles serem mortos, eles estão passando privações e necessidades. A fome era uma dessas condições, e a gente vai perceber que também as doenças, né, também poderiam estar afligindo ele. Poderiam, não, com certeza estavam. Tá? Então, teus assassinatos não são homens assassinados pela espada, eles não tiveram a honra de morrer no campo de batalha. Não, 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 não. Eles, na verdade, estão morrendo de uma forma muito vil, de fome, de uma forma vergonhosa, né? Um inimigo está matando vocês de fome. Todos os teus governantes fugiram juntamente. Eles são amarrados pelos arqueiros. Todos que são encontrados em ti são amarrados juntamente, os quais têm fugido de longe. Esse texto fica parecendo até confuso, porque quando a gente vê aqui todos os seus governantes fugiram, a gente imagina, né? Que o rei foi embora, os príncipes foram embora, os nobres foram embora, grandes comerciantes foram embora, o chefe do exército fugiu, então todo mundo foi embora e largou o povo para trás. Bom, no tempo de Ezequias, na verdade, isso não aconteceu. Por quê? Porque Ezequias estava lá até para ouvir a história, né? Os profetas, Isaías, estava lá para ouvir a história.
E o que acontece, então, que esse texto está aqui falando que os seus governantes fugiram. Pode ser que, pessoal, ele está tendo uma visão, ok? Isaías está tendo uma visão. Pode ser que ele não esteja tendo uma visão muito bem definida, muito clara. Pode ser que ele não esteja tendo uma visão muito clara. E pode ser também que esses governantes, esses chefes, são os chefes das cidades em redor de Jerusalém, que de fato foram tomadas pelos assírios, tá? Mas nem todos os governantes fugiram. Jerusalém estava de pé e Ezequias estava lá para contar a história, tá bom? Então, é um texto que deixa a gente um pouco confuso, mas provavelmente esse todos não seriam todos, mas uma grande parte, principalmente das cidades em redor de Jerusalém, cidades de Judá, cidades, inclusive, que eram de outras nações, mas que estavam sob o domínio de Judá. Cidades lá da Filístia, cidades lá de Amon, cidades de Edom, enfim, tá certo? Que estavam sob o jugo de Judá. Então, todos são encontrados em ti, todos que são encontrados em ti são amarrados juntamente, os quais têm fugido de longe. Então, eles são encontrados fugindo, acabam sendo amarrados, atados, como se fossem pegos para serem feitos escravos. Poderia sim, isso está acontecendo, tá? Todos aqueles que eles iam encontrando nas cidades fortificadas, que eles iam derrotando, eles pegavam aquele povo, em vez de matar todo mundo, era mais útil usar como mão de obra escrava. E eles levariam, né, para as suas cidades, para longe. Portanto, disse quem? Eu, Isaías. Desvie o olhar de mim, eu chorarei amargamente. Não trabalhe para me confortar por causa do despojar da filha do meu povo. Filha do meu povo, filha do meu povo. Jerusalém. Não trabalhe para me confortar. A dor de Isaías era tão grande que ele nem queria ser consolado. Ele, do jeito que ele fala, ele não podia ser consolado. Ele fala, nem se esforce, nem perca seu tempo para me consolar, porque a dor de ver a minha cidade amada, meu povo amado, sendo destruído é muito grande. Então, ele vai mais uma vez externar a dor dele. Segunda vez que a gente vê, né, Isaías falando da sua compaixão para com aqueles cuja sentença de Deus ia ser aplicada. Porque este é um dia de dificuldade, de pisoteio e de perplexidade da parte do Senhor, Deus dos exércitos, dentro do vale da visão, derrubando os muros, e dia de clamor em direção aos montes. Quando você imagina pisoteio, você vai imaginar uma turba completamente desorientada e desesperada tentando fugir para algum lugar. Né? Você imagina uma situação tal onde as pessoas só querem sair dali. Não vão olhar para trás, nem vão olhar para quem está embaixo. Só vão buscar um caminho para frente e se desvencilhar daquele mal. Né? Então, acaba, inclusive, a sensibilidade humana, né? De querer um ajudar o outro. Não, aqui é salve-se quem puder. Quem não puder vai ficar para trás, vai ser pisoteado. A gente vai perceber que, nessas horas, o povo não vai estar unido, certo? Não vai estar unido, não vai estar preocupado com ninguém. É um dia de dificuldade, de pisoteio e de perplexidade, que vem da parte do próprio Senhor dos Exércitos, dentro do vale da visão.
dentro de Jerusalém, o lugar da cegueira espiritual, derrubando os muros, e dia de clamor em direção aos montes, porque as pessoas irão desesperadas se refugiar onde? Nos montes. Porque nos montes eles podem encontrar cavernas e se refugiarem lá. Clamor em direção aos montes. Pessoas desesperadas buscando refúgio nos montes. Interessante. A gente pode espiritualizar isso aqui, né? Quando a coisa aperta, como eu comecei falando, quando a coisa realmente aperta, a gente começa a ter como é que fala? Parece que tem um catalisador para a nossa comunhão com Deus, né? Um catalisador é algo que facilita uma reação. Então, parece que a gente tem um catalisador dentro da gente, né? Facilitando essa comunhão com Deus. O sofrimento é uma força poderosa para aproximar o homem de Deus. E aqui ele fala das pessoas irem para os montes, e Deus é Deus dos montes, ainda que ele seja também Deus dos vales e das planícies. Mas sempre que a gente imagina Deus, a gente imagina Deus de lugares altos. E a gente vai imaginar o próprio Monte Sião, os montes da Judéia, Monte Carmelo, Monte Ebal, e aí haja monte, que a gente sabe que tem toda aquela região de Israel, onde eram levantados altos na intenção de Deus para que ele fosse adorado pelos homens. E aí a gente pode espiritualizar isso aqui. Quando a coisa aperta, a pessoa corre para onde? Isso mesmo, para o altar. E Elão desnuda a aljava. A aljava, né, era aquele receptáculo onde ficava guardada as flechas, né, do arqueiro. Ele desnuda, deixa a aljava nua. Por quê? Porque está usando, né, as flechas. E Elão desnuda a aljava com carruagens de homens e cavaleiros. E que tirou a cobertura do escudo, né? Desprotegeu o escudo, por quê? Porque vai entrar em uso, apontando para duas nações que estarão participando dessa guerra contra Judá. E potencialmente são duas nações que justamente estavam aliadas à Síria nesse tempo. Então a gente vai ver que a Síria, ela não vem sozinha com o exército assírio. Quando ela tem aquelas demais nações sendo conquistadas e dominadas, aquele povo se torna escravo deles. Então, eles vão tomar aqueles exércitos, não precisa nem ser soldado, combatente mesmo, não, aquele povo é homem, pronto, você vai para o exército, meu filho, vai. A gente está numa guerra ali, a gente precisa de um contingente, você vai fazer parte desse contingente. Então, as outras nações estariam participando também dessas guerras, algumas como aliadas, outras como dominadas, cativas, escravos, tá certo? No caso aqui, Elão, que a gente já sabe que é, naquela região ali próxima à Pérsia, e que ninguém sabe direito onde é que é, né? São nações que estão aliadas com a Síria, fazendo terror para Judá. E acontecerá que teus vales mais escolhidos estarão repletos de carruagens e os cavaleiros por Sião formados juntos do portão. Aquela galera lá toda enfileirada, os cavalos e seus cavaleiros, esperando a oportunidade ou o comando para invadirem Jerusalém. Estão diante dos muros de Jerusalém para invadirem Jerusalém. E aí a gente vai ver os exércitos se posicionando. E aqui, nesse momento, a gente pode imaginar o que estava acontecendo, o que está sendo descrito no verso 1. Eles sobem lá nos altos para ver com perplexidade tudo o que está acontecendo em seu redor. Sobem lá nos terraços de suas casas para ter uma melhor visão do que está acontecendo com Jerusalém. Jerusalém está na parte alta, né, pessoal? Então, eles vão ter uma condição de ver o que está acontecendo lá embaixo, ao redor dos seus muros. Então, eles estão, como está aqui escrito no verso 1, aflitos, né? Afligidos. Aqui o texto já começa a fazer, já começa a ter mais sentido, né? Uma compreensão
melhor. Verso 8. E ele removeu a proteção de Judá. E tu olhaste naquele dia para a armadura da casa da floresta, ou da casa do bosque. Era aquela casa que Salomão construiu, justamente, inclusive, melhor dizendo, para se guardar as armas de guerra. Então, quando o texto chega aqui, ó, ele removeu a proteção de Judá, e tu olhaste naquele dia para a armadura da casa da floresta, é como se dissesse: olha, vocês estão sem a proteção de Deus. E sabe o que vocês fazem em vez de olhar para Deus? Vocês vão olhar para as suas forças naturais. Vocês vão olhar para as suas capacidades. Vocês vão olhar para a força do seu braço, para o seu poderio bélico, para os artifícios que vocês têm, as armas que você tem para vencer o inimigo. Tudo que Deus está esperando é que esse povo se volte para ele. E o que a gente está vendo até aqui é Deus chamando a atenção, alertando, e o povo parece que está inerte, simplesmente aterrorizado com a situação. Isso acontece, né, pessoal? A gente, às vezes, passa por uma situação e a primeira coisa que a gente deveria fazer seria olhar para o alto e falar com Deus. Mas, às vezes, essa é a última coisa que a gente faz. Então, só para usar um exemplo que aconteceu recente, e isso me veio naquele dia, isso me veio à mente. Estava com uma cliente minha e ela estava recebendo a ligação do genro. E ela estava toda feliz lá no consultório, falando da sua netinha, da sua netinha, da sua netinha. E enfim, a gente estava lá alimentando a conversa a respeito da netinha. E aí chega o genro e liga para ela. Oi, tal, quero falar com você, mas ele num tom sério. Aí ela chegou, pode falar, estou aqui no consultório da doutora Lília, como se, pode falar, estou aqui com minha amiga, a gente, entendeu? Temos intimidade. Pode dizer aí, diz aí, o que é? Aí ele chegou e começou a falar, olha, está na 7ª semana, ainda não se ouviu os batimentos cardíacos do bebê. E aí, meu irmão, o cara só falou isso, o semblante da mulher decaiu, bateu uma tristeza nela, foi imediato. E ela começou ali a querer murmurar, né, e chorar. Eu falei, calma, calma, para. Esse é o momento em que a gente tem que orar. Mas a depender da situação, eu estou de fora, vamos ser sinceras, né? Eu estou de fora, não fui eu quem recebi a notícia ruim. Para mim, fica fácil dizer, vamos orar, mas para quem está vivendo a situação, às vezes não é tão simples. O impacto é tão grande que a pessoa realmente deprime. E não estou falando de depressão, eu estou falando das suas forças ficarem quase que aniquiladas. Mas, de fato, acabamos de pedir isso em nossa oração, que sejamos edificadas de tal forma que quando vier o dia mal, a gente não venha se abalar. Porque o correto é isso. Mesmo que a notícia ruim seja para a gente, nós temos de ter a frieza, se é que a gente pode dizer assim, ou a sabedoria de identificar que aquele problema não é aquilo que vai nos destruir. Se tem alguém que pode nos destruir, é Deus, por causa do nosso pecado. Ponto. Mas se há dentro da gente uma fé, não é aquilo que vai nos destruir. Aí vem logo a lembrança uma outra palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo, sei lá, tudo é tudo, né, pessoal? Até a coisa ruim. Então, enfim, eles não tiveram, volta para Isaías, verso 8, eles não tiveram esse entendimento de se voltar para Deus. O que a gente vai ver é algo muito mais estranho. O comportamento de Judá aqui vai ser estranho, acho que é o melhor nome que a gente pode dar. Estranho, absurdo. Vamos continuar. Então, naquele dia, Judá ficou sem proteção. O que que vocês fizeram? Não, a gente tem aqui como é que fala? Um paiol de armas. Vamos para lá que a gente vai
vai se municiar e a gente vai ter condição de lutar com essa galera, ou pelo menos vamos tentar lutar contra essa galera. O que naquele momento, na verdade, era impossível. Era só a mão de Deus mesmo para livrar Judá. Vós também tendes visto as rachaduras da cidade de Davi. Quem é a cidade de Davi? Isso mesmo, Jerusalém. E elas são muitas. Jerusalém está cheia de brechas. E vós reunistes as águas do reservatório inferior, e vós tendes contado as casas de Jerusalém e tendes demolido as casas para fortificar o muro. Então, a gente vai ter um muro lá fragilizado, o que aponta ou para o desdém de Jerusalém de se manter pronto para uma guerra, porque, vamos lá, se eu dependo de minhas cercas íntegras para que não venha ninguém invadir a minha casa, se um dia abrir um buraquinho, o portão quebrar, alguma coisa acontecer, eu vou imediatamente consertar, porque eu tenho que estar preparada por uma possível invasão a qualquer momento. Talvez isso sinalize para a autoconfiança em demasia de Judá. Não, eles nunca vão chegar aqui. O muro está quebrado, a gente conserta depois. Esse relaxamento no momento aqui, né, da estrutura de proteção, a gente pode também espiritualizar. Isso pode acontecer com a gente, o nosso relaxamento espiritual, permitir que algumas brechas sejam abertas na nossa vida, de forma tal que quando vem um ataque do inimigo, ele sabe exatamente onde penetrar, e ali ele vai achar espaço para agir na nossa vida, né? Então, eu falava há um tempo atrás com uma moça a respeito da sua fragilidade emocional, que não podia acontecer nada no campo emocional dela, que ela se derramava, se derretia, um chororô, um negócio, uma coisa. Aquilo não mostra força. Bom, mas se ela blinda aquela situação, ela cria a sua armadura espiritual e blinda aquele sentimentalismo e começa a agir de uma forma mais racional, aquilo ali está vedado. O inimigo vai ter que arranjar uma outra estratégia para atingi-la. Não tem condição daquela forma. Ela toda blindada. Entende? Então, qual é a brecha que possivelmente ainda tenhamos? Qual brecha o diabo ainda acha espaço para nos abater, nos abalar, nos levar a pecar? Isso aí é responsabilidade nossa, né? Deus não tem nada a ver com isso. Quem tinha que manter aqueles muros íntegros era Judá. Quem tem que manter a nossa vida espiritual íntegra somos nós. Orar sem cessar, jejuar, buscar entendimento da palavra de Deus, ter comunhão com o Pai, santificação. Isso é responsabilidade nossa. Isso não tem muito a ver com Deus, né? É a nossa parte. E aí ele vai falar: vocês têm descontados, né? Vocês têm contado as casas de Jerusalém, têm demolido essas casas para ficar tapando os buracos. Então, o que a gente vai imaginar aí? Tinha os muros de Jerusalém que estavam falhos. Na verdade, esses muros eram dois: tinha um muro mais externo e tinha um outro muro mais interno. O que eles fizeram? Pegaram as casas mais próximas desse muro, começaram a destruir sua própria casa. Vê se isso dá certo. Você se automutilar para você conseguir tapar uma brecha. Vai dar problema. Isso não é uma estratégia muito inteligente, mas enfim, foram lá, destruíram as casas, taparam com os escombros as brechas do muro. É mais inteligente manter a zorra do muro íntegra? Enfim, vós fizestes um fosso entre os dois muros para a água, né? Então tá aqui, o muro mais externo, o muro interno. Entre os dois muros para a água do reservatório antigo. Porém, não tendes olhado em direção àquele que fez isto,
nem tivesses respeito àquele que deu forma a isto há muito tempo. Bom, o que é isto e que forma? Do que está falando? Do que Isaías está falando? Né? E quem foi esse que deu forma a isso? Blá, blá, blá. Próprio Deus. Vocês estão usando estratégias de combate, mas vocês não estão buscando o socorro divino. Né? Então, aquilo que eu falei da senhora lá que recebeu a má notícia da netinha, né? O que vai fazer agora? Vamos procurar outro médico? Tomar vitamina? São, são atitudes que de repente não vão ter o efeito que a gente quer que tenha. Como que a gente vai devolver vida a um feto que aparentemente está morto? Não tem, a gente não tem argumento, pessoal, não tem artifício, a gente não tem uma saída. É Deus. Deus fica aqui chateado. Deus está usando Isaías para falar. Não tendes olhado em direção a quem fez isso tudo, porque era permissão de Deus aquele ser. Era permissão de Deus o sofrimento. Para quê? Pô, pelo menos o sofrimento você se volta para mim. Quando você está lá feliz, brincando, se divertindo, né, nas suas festas, na sua bebedeira, nas suas, é, nos seus encontros familiares, né, nas suas confraternizações, bom, você não pensa em mim, então vai que quando você estiver sofrendo, você olha para mim. E nem tivesses respeito àquele que deu forma a isto há muito tempo. Vocês não me consideraram, vocês não me respeitaram. E naquele dia fez o Senhor, Deus dos exércitos, um convite ao choro, ao luto, a rapar a cabeça, cingir-se com vestimenta de pano de saco. Então, ele fez um convite através do sofrimento. Chora, se humilha, raspar a cabeça, né? Isso é um ápice da humilhação para o homem hebreu. Raspa lá a sua cabeça, raspa a barba. É muita humilhação para ele. Eles só fazem isso quando eles estão se humilhando diante de Deus. Veste pano de saco, eles só vestiam pano de saco quando era para se humilhar diante de Deus. Eles não faziam isso para se humilhar diante de outro homem. Eles faziam essas coisas para se humilhar diante de Deus. Deus está falando, esse é o momento de vocês se humilharem diante de mim. O que os caras fazem? Vamos adiante. E eis aqui. Vocês receberam o convite para vocês se humilharem diante de mim. E eis aqui, alegria e júbilo, matando bois e matando ovelhas, comendo carne e bebendo vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que mostra isso? Um completo desespero, uma desesperança. Não tem mais o que a gente fazer. Vamos curtir o momento agora, porque o amanhã a morte é certa. Um descompromisso com o próprio povo, descompromisso com a sua cidade, um descompromisso com o propósito de Deus. Só para a gente dar uma passeada, 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15, verso 32. Paulo fala a mesma coisa, no sentido de exortar. Né? A gente está vendo aqui Isaías exortando. Pô, quando era para vocês se humilharem diante de Deus, o que vocês fazem? Vocês vão fazer um banquete e entregar os últimos momentos de vida que vocês têm a libertinagem, as coisas vãs, vazias, bebedeira. 1 Coríntios 15, 32. Se da maneira do homem que eu lutei contra... Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então,
que Paulo está falando aqui? Se do jeito que eu lutei com animais, com feras, pelo propósito que ele sabia que Deus tinha para com ele, se eu fiz tudo isso, que vantagem tenho se quando eu morrer eu não for ressuscitado? Então eu não tenho nenhuma esperança. Bom, se eu não tenho nenhuma esperança, ok. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então, esse é o cenário aqui de Isaías. Volta. Esse é o cenário aqui de Isaías. Desesperança. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pô, mas você só tem uma desesperança dessa porque você não crê no Deus que você tem. Senão, não tem por que você ficar desesperançado. Você vê que a comparação que Paulo faz é porque ele crê no Deus dele. Ele crê na promessa de ressurreição. Ele crê no que está por vir. Ele crê no céu, no novo céu, na nova terra. Ele crê. Então ele diz: eu sei no que eu tenho crido. Mas se vocês não creem, problema é de vocês. E aqui os bonitos estão fazendo isso. A gente não crê, não. Vamos comer, vamos beber, né? Então é uma reação estranha, é uma reação absurda. Você já imaginou em algum momento nós passamos por isso? Nós passando por isso? Chegar o momento de achar que Deus não é com a gente, de que Deus vai preferir nos matar, nos destruir, ao ver a gente bem, se a gente se humilhar para Ele? A questão é que tem que haver uma humilhação. Falava hoje com outra moça, chegou, mandou para mim uma mensagem: pô, tá tudo tão difícil, ore por mim aí, minha irmã, porque eu já tô sem forças para me segurar em Deus. Eu falei: que palhaçada é essa, pai? Você se segurar em Deus, Deus está te carregando, pomba. Tu precisa se segurar em quê? Se Ele está te carregando? A desesperança que você está vivendo é tamanha que você não enxergou isso. Que cegueira espiritual da zorra é essa? Sabe por que você está nessa desesperança? Porque você não está lutando junto com Deus. Você está lutando contra Deus, pô. Você quer fazer do seu jeito. Do seu jeito, você sabe que não tem luz no final do túnel. A luz no fim do túnel é porque Deus está lá. Contrário, você vai ficar assim: tô sem forças de me segurar em Deus. Palhaçada. A gente ouvir isso de uma pessoa incrédula, ok, mas de alguém que já teve experiência com Deus, é estranho. É absurdo. Fala, Maiana. Na verdade, a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer. Ela quer que Deus faça por ela. Foi a mesma coisa de Caim. Ele tentou mentir para Deus. Olha a audácia. E ele não se arrependeu. O problema todo ali foi que ele não se arrependeu e esse povo também não se arrepende. Eles preferem colher as consequências dos atos deles do que se voltar para Deus. Demonstrar fraqueza para o Deus que é a força dele. Eu tô desde domingo do Dia dos Pais com uma pessoa. Aí chegou uma hora que eu quase fui grossa com ela, olha. Eu quase fui grossa, tá vendo? Aí, Vamos é, aplaudir de pé, igreja. igreja. Aí eu fiquei na minha calada. Aí ela chegou pra mim de novo, falou a mesma coisa. Aí eu já tinha convidado ela para ir para a igreja antes. Ela disse que marcou, depois não foi. Queria trabalhar. Aí eu tinha uma colega minha que precisava de alguém para cuidar do filho. Eu falei com ela, ela não foi. Aí passou um tempo, quase ano. Sumiu. No domingo, essa menina me aparece dos mortos. E começou a encher o saco, começou a falar, e eu, tá bom. E eu percebi que ela não queria, de fato, ela não quer fazer a parte dela. Eu falei, você já colocou currículo nas lojas? Ela, não. Eu falei, colocou currículo na CDL? Ela, o que é a CDL? Eu falei, é a Câmara de Dirigente Logística, tem o Cine também. Aí ela, isso dá muito trabalho, não, eu não tenho paciência para isso, não. Aí eu falei, meu Deus, o senhor tá me segurando, que eu ainda não mandei um áudio desaforado para essa menina. Eu falei, tá difícil para todo mundo mesmo. Porque quer as coisas e quer que os outros vá lá e façam o que ela tem que fazer. Eu não posso salvar ninguém, eu vou levar a pessoa até a porta. Passar pela porta é uma opção da pessoa, porque eu não vou poder levar nem aqueles parentes mais chegados, um pai, uma mãe, eu vou salvar outra pessoa.
É a mesma coisa de Deus. Se Deus faz isso por esse povo, ele vai se contradizer, porque existe um livre-arbítrio. Ele seria injusto. E Deus não é injusto. Só que a pessoa não quer ter o trabalho e ela quer ficar nas costas dos outros. Eu falei, aí ela pegou e falou assim: "Ah, vamos para a igreja". Eu falei: "Mulher, nós vamos". Não, convidei, né? Aí ela: "Ah, mas eu não, é longe, não sei o que". Eu falei: "Então complicou, porque eu também não tenho carro". Ela: fala com alguém lá da igreja para mim me buscar". Eu falei: "Mas que menina, a menina não tá querendo Deus não, ela tá querendo curtir o chá". Não, filha. Nas minhas costas não. Aí ontem o pastor falou da vigília. E ele falou: "Ah, convida alguém, luta para alguém". E aí eu comecei a ver essa menina. Eu falei: "Meu pai do céu. É outra fulana na minha vida, porque é Tali e Quali". Eu falei: "É outra fulana na minha vida. Eu vou fazer isso". Aí eu mandei o convite para ela hoje. Vocês quiseram? Bem, assim foi ela. Não quis, não. Vocês ainda querem, né, que vão, eu creio. Ela não quis, não. "Ah, porque eu tô focada no trabalho". Eu falei: "No domingo? Você não tá procurando emprego durante a semana? Vai procurar no domingo?". Não, não falei isso pra ela não, porque eu tô falando pra Jesus que todo dia eu quero ser uma pessoa melhor, mas esse povo testa 1070 vezes 7, viu? Ela saiu ilesa. E eu não falei, não fiz uma grosseria com ela. Eu falei: "Ó, eu vou parar de responder, porque tá faltando isso aqui pra me dar um coice". Todo dia eu falo: "Deus, eu quero ser uma pessoa melhor". Aí vem o povo e não dá. E eu fico pensando, eu tô desse jeito, imagina Deus, que vem, ó, e não bastasse esse povo de lá de trás, tem os do meio e tem a gente, ainda tem aquela geração, se é que vai ter uma geração depois de nós, para fazer a mesma coisa. E você fica olhando, você quer salvar a pessoa, porque o desejo de Deus é salvar esse povo. Esse povo estava fazendo todo esse barulho aqui porque tinha uma promessa de Deus, uma promessa não, Deus tinha dito que a Síria não ia invadir Israel em certo ponto. Chegou uma fase lá, ah, não vai invadir. Todas as outras cidades foram invadidas e eles não. Então eles caíram no comodismo. Segundo eu li, né? Não sei se foi uma fonte duvidosa. Então, ao invés de deles agradecerem a Deus, o problema aqui não era os festejos, os barulhos, é porque eles não se voltaram nem para agradecer a Deus. Ó, enquanto o mundo está caindo ao meu redor, Deus está me sustentando. Enquanto os outros estão morrendo ao fio da espada, a gente está aqui curtindo, bebendo, luxando, comendo, e nem assim eles se lembram de Deus. E quando vem a dor, que é para se voltar, eles pensam: não, Deus permitiu isso. Ainda quer culpar Deus pela colheita que eles mesmos plantaram. Pois bem, verso 14. E foi isto revelado a meus ouvidos pelo Senhor dos Exércitos. Certamente esta iniquidade não será purificada de vós até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Isaías fala, né? Eis que isto foi revelado aos meus ouvidos pelo próprio Deus, e ele diz qual é a revelação. Certamente essa iniquidade, ou na sua versão pode estar escrito maldade, não será purificada de vós até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Aí me lembra daquela passagem, né? O salário do pecado é a morte. Mas a gente não está falando de uma morte onde vai haver a possibilidade de salvação. A gente está falando de uma morte de perdição. Esse é um dos momentos, inclusive, que a gente vai ver a morte eterna sendo tratada no Antigo Testamento. Isso aqui é a morte eterna. Porque se ele morre em pecado, não tem salvação, ok? Não tem salvação. E a maldade, qual é a maldade? Eles comerem e beberem? Não. A maldade foi eles desprezarem a Deus. A maldade foi eles esquecerem de Deus. Eles colocarem Deus em segundo, terceiro plano, quinto plano. Nem cogitou, na verdade, né, a possibilidade de falar com Deus. O rei que vai procurar, né? Ezequias vai falar com os seus servos, vai lá e fala com Isaías. Só Ezequias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vai, encontra-te com este tesoureiro, precisamente até Sebna, o qual está encarregado da casa, e dize:
Sebna era um dos secretários do rei, e ele estava em um tal posto, né, de honra e de responsabilidade dentro do palácio. Então, o texto fala aqui tesoureiro, e, bom, se a gente for imaginar o tesoureiro, sim, a responsabilidade é extremamente grande, né? De onde vem o dinheiro? Passa aqui para contar. Para onde vai o dinheiro? Passa aqui para eu saber se eu vou liberar. Então, Sebna era um cara importante dentro do governo. Então, vai até Sebna e fala com ele o seguinte, verso 16. O que tu tens aqui? E quem tu tens aqui? Para que tenhas talhado aqui uma sepultura para ti, como aquele que talha para si uma sepultura em lugar elevado e que esculpe uma habitação para si mesmo dentro de uma rocha. Ele estava procurando saber quem é você, quem está te garantindo, em quem você tem se confiado para você se achar no direito de tais honrarias. Quem é você na fila do pão? Eis que o Senhor te arrebatará com um poderoso cativeiro e certamente te cobrirá. Aqui a gente não vê menção, pelo menos a gente não vê uma menção clara de idolatria. Mas Sebna, ele tinha um pezinho lá na idolatria. O texto aponta mais para a arrogância dele e para a vaidade dele. Ele, com um cargo tão importante dentro do palácio, não estava preocupado com o que estava acontecendo com seu povo. Ele estava mais preocupado em dedicar para si honrarias. Já vou morrer, né? Vamos comer, beber, eu vou morrer? Não, então peraí, eu vou preparar para mim um túmulo digno, um túmulo honrado. Extremamente egoísta, completamente descompromissado, fora do propósito de Deus. Vamos lá. Eis que o Senhor te arrebatará com um poderoso cativeiro e certamente te cobrirá. Ele certamente irá revolver e arremessar-te como uma bola para dentro de um imenso país. Lá tu morrerás, e lá as carruagens de tua glória serão a vergonha da casa do teu Senhor. Pessoal, a gente sabe que não é a Síria que vai detonar com Judá. Quem vai fazer isso é a Babilônia. O cativeiro que vai acontecer para Judá é a Babilônia. Então a gente pode entender que por mais que o momento que eles estão vivendo é do cerco assírio, esse versozinho em particular, essa sentença em particular vai se cumprir com o cativeiro da Babilônia. E a gente sabe que boa parte daquela geração vai morrer na Babilônia. São 70 anos de cativeiro. Então, os caras que estão chegando para lá com 40 anos, vão trabalhar como escravos, não vão viver até 120 anos. Não, vão morrer por lá. Então, quem volta para ajudar é uma nova geração. Quando termina lá o cativeiro da Babilônia, é uma nova geração. Então, Deus aqui fala, né? Ah, eu te levarei, verso 19, eu te levarei de teu cargo. Então, você está sendo muito arrogante por causa do cargo que você tem, né? É isso aí que você está achando, né? Que seu cargo está te sustentando. Beleza. Eu te levarei de teu cargo e de tua posição, ele te rebaixará. E acontecerá naquele dia que eu chamarei meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, ou possa estar na sua versão aí, Azarias. Sebna, o proceder dele, o egoísmo dele vai ser punido. Podemos espiritualizar, trazer para os nossos dias? Perfeitamente. Né? Se você fica muito preocupado com a sua própria vida tão somente, né? Quando o outro não é... O problema do outro não te sensibiliza, então você é um inútil, né, pô? Você é uma pessoa inútil nessa terra. Não era nem para estar pisando essa terra. Né? Então, por isso que o próprio Deus está falando, você vai morrer. Você vai morrer. Você é um inútil nessa terra. Você vai morrer. Tá bom? Agora não vai morrer simplesinho, não. Vai morrer com sofrimento. Vai ser levado escravo, vai padecer, entendeu? Vai trabalhar para o diabo, enfim. Mas vai morrer no final. E
vou botar no seu lugar alguém que vale a pena, alguém que realmente tenha um coração sensível para cuidar do próximo. É um abestalhado que vive por sentimento? Por favor, pessoal, não é isso. É alguém que tem responsabilidade com o próximo, alguém que vai olhar o reino de Judá com cuidado, com zelo, com paixão, com desejo de que aquilo ali dê certo, com o ensejo de proteger, qual a melhor estratégia para eu proteger meu povo, para eu cuidar de meu povo, para eu ajudar o meu rei. Né? Nos dias de hoje, qual a melhor estratégia para eu ajudar o meu pastor? Para eu ajudar a minha mãe dentro de casa? Para eu ajudar o meu marido dentro da minha família? Né? Tudo isso aí conta. O que, que eu posso fazer para ser útil nessa terra? Enfim, eu vestirei com a túnica, com a tua túnica, e o fortalecerei com o teu cinto e a tua autoridade, eu confiarei as mãos dele. Então, tudo que você acha que tem, você vai perder. E vai passar para alguém que mereça. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Vai ser alguém que vai colar com o rei e vai ajudar na governabilidade daquele estado, daquela nação. E a chave da casa de Davi eu a farei repousar sobre os ombros dele. A responsabilidade do palácio estará sobre os ombros dele. Então ele abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém abrirá. Um poder de decisão extremamente alto, concorda? Tipo, a autoridade que foi dada a José quando ele estava no Egito. Tinha alguém maior do que ele? Tem, o rei. Ele aqui só é um funcionário do rei. Mas a autoridade que pesa sobre ele, a responsabilidade que pesa sobre ele, é extremamente importante, tá? De modo tal que se ele abrir, ninguém fecha, e se ele fechar, ninguém abre. E eu o firmarei como um prego em lugar seguro, e ele será por um trono glorioso para a casa de seu pai. Ele será uma pessoa de honra dentro da sua família, e ele será alguém que vai ajudar a sustentar Judá. E eles dependerão dele, toda a glória da casa do seu pai, a descendência e o herdeiro. Todas as vasilhas de pequeno volume, desde os copos até os pequenos jarros. Claro que a gente não está falando de vasilhas aqui, tá, pessoal? Estamos falando de pessoas menos importantes no que se refere ao ponto de vista político, tá? Não vão ser pessoas... É o povo, ele vai tomar conta de tudo dentro da casa, dentro do palácio, assim como também ele vai cuidar dos mais pobres, dos mais necessitados, de todo o povo daquela nação. Ele vai ser um suporte, vai ser aquele que as pessoas vão olhar, a gente tem nele um socorro. Vamos buscar ele porque a gente vai ter nele uma ajuda. Vamos buscar ele que a gente vai ter um auxílio nele. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego estará fixado no lugar seguro. O prego que está fixado no lugar seguro será removido, será derrubado e cairá. E a carga que estava sobre ele cairá, porque o Senhor tem falado isto. Provavelmente, o que acontece com, como é o nome do rapaz, Eliaquim, é que ele vai suportar muita coisa, mas ele não vai ter estrutura para tudo isso. Ele não vai ser o cara suficiente para dar conta de tudo isso. Por quê? Porque essa parada tem que ter Deus no meio, pessoal. Não são só homens. Ele vai ser muito capaz, é um homem que o próprio Deus vai levantar, mas ele não vai ser suficiente para tudo. E quando você começar a idolatrar ele, Deus mesmo vai arrancar fora. Quando você começar a achar que ele é a solução dos seus problemas, bom, então ele está ocupando o meu lugar, né? Ele não é nem que o cara quisesse o lugar de Deus, mas aos olhos das pessoas, as pessoas vão fazer com que ele ocupe o lugar de Deus, né? Imagina uma pessoa que vive endividada. Qual é o primeiro socorro dela?
ajeitar suas contas e ser dizimista fiel? Não, pedir um empréstimo. Aí vai pedir para a mãe, para o pai. Hoje eu estava conversando com outra cliente também. E aí ela estava querendo fazer um propósito e ela falou: pô, Lília, mas não tenho dinheiro, estou sem grana. Aí ela chegou, ligou pro ex-marido. Não, me empresta aí tanto, eu tô precisando aqui para não sei o quê, para não sei o quê. Aí eu falei, velho, por que que você não busca Deus? Você tem que fazer aliança com Deus. Não, Lília, inclusive eu vou vender meu carro para fazer dinheiro. Cara, você já vendeu isso, já vendeu isso, já vendeu isso, você vai se desfazer do seu carro e você vai continuar quebrada. Porque parece que a confiança está nas coisas materiais. Parece não. A confiança está nas coisas materiais. A confiança está em homens, né? No ex-marido, por exemplo. A confiança está em tudo, menos em Deus. O que que Deus vai fazer? Deus vai tirar aquela pessoa de lá, vai ver, vai deixar tudo desmoronar, vai deixar tudo cair para ver até onde você vai sustentar esse seu afastamento de Deus. Vou relembrar. É o sofrimento quem nos aproxima de Deus. É o melhor catalisador da nossa comunhão com Deus. É a dor e o sofrimento. Dor e sofrimento. Enfim, temos aí 20 minutinhos, pessoal, para a gente fazer algumas considerações. Alguém quer falar alguma coisa? Se não quiser falar, eu vou obrigar. Então, alguém já quer levantar logo a mão? Isis, glória a Deus, Isis já levantou a mão. Não, não levantei, não. Levantou, eu vi que você levantou. Levantou. Levantou, você levantou. Eu vi, Isis. Levantou. Eu passei por uma experiência hoje bem legal. Fui numa palestra lá na defensoria e tava todos os estagiários, desde o médio até a residência. E como eu percebi, como esses jovens estão precisando de Deus. Você sente na fala deles a desesperança, esse negócio de vou viver minha vida. Qual o seu plano de vida? É viver. É, se sentindo pressionado pela expectativa que é colocada em cima deles, se sentindo incapazes em relação a ver um familiar, um primo, fazendo uma medicina da vida, e ele não se sentindo capaz de fazer melhor e se sentindo obrigado a fazer melhor. Eu disse, meu Deus, esse povo... E a todo momento que eles vinha a fala deles, eu lembrava de um versículo bíblico. E do meu lado tinha uma jovem, ela é estagiária também, só que é do ensino médio. E ela também é cristã, e a todo momento eu escrevia para ela o versículo, e ela... Foi uma troca bem legal, a gente vendo o quão necessário esse povo tá. Eles estão nessa pegada aí que esse povo tava de tá dando tudo dando errado, então vamos comemorar, então vamos curtir, então vamos beber, então vamos usar droga. Já que a gente não tem esperança, se tá na merda, vamos nadar. E é muito triste ver isso e também perceber que tá chegando para essas pessoas muito cedo. Eu me coloco no lugar deles e digo, meu Deus, nessa idade, eu acho que eu comia areia ainda. Porque eu não estava preocupada com o futuro. Eu estava preocupada em fazer o que eu tinha que fazer. O que é que eu tinha que fazer? Ir para a escola à tarde, ir para o curso ou ir para o estágio, ir para casa. Eu não pensava, não refletia sobre o significado da vida, o que eu vou ser no futuro, o que eu tenho que ser grande, que eu tenho que ser pequeno. E, e quando eu conheci Jesus, aí que eu liguei menos ainda. Porque eu abri mão do controle. Seja feita a vontade de Deus, se Deus quiser, beleza, se ele não quiser também tá tranquilo, tá suave. E até uma certa depressão na fala da menina. Eu disse, meu Deus, esse povo tá precisando de Jesus. Esse povo tá perdido. E aí eu vejo a importância de ter um lar cristã. Aí eu conversando, porque todo mundo vira meio discípulo para você, né? As pessoas que não conhecem Jesus veem você uma referência. Eu tenho um colega, um outro estagiário,
que ele não veio de um lar cristão, ele me falando que ele tem essa deficiência quanto à fé, porque ele não veio de um lar cristão, ninguém é cristão, e ele se apegando na minha fé. Eu disse, rapaz, esse povo tá precisando ser salvo, não sei o quê. Ele, você salvo por sua causa, por minha causa. Eu disse, Deus só vai salvar tu e a tua casa, mas é a minha casa. Ele é outra pessoa da sua casa, eu disse que minha casa que mora na minha casa. Meio que querendo se apegar na minha fé, mas eu tenho conversado com eles direto. Toda vez que a gente vem no metrô, a gente vem conversando e eu venho falando com ele. Ele também está com essas preocupações, que eu acho tão estranho. Eu não sei se é da geração, eu não sou tão velha assim, mas eu não sei se é o Mark 7, sei lá, a demanda, a pauta de hoje em dia, e ter esse contato com essas pessoas nessa faixa etária me fez perceber essa deficiência das pessoas, que é muito esse povo aqui, sabe? É essa galera, essa mente jovem, que diante dessa desesperança, dessa falta de sonhos, ou dessa iminente cobrança, decide simplesmente viver, né? Na realidade, no que eles pensam, e não se preocupam com a fé, com a sua alma, acham que simplesmente morreu, e tudo bem, já que não dá para fazer nada, bora viver. E isso me deixou assustada e preocupada no sentido de preparar melhor o meu menino para esse mundo, ter esse cuidado de trazer para ele questões religiosas e conversar sobre essas questões da vida, o que esperar da vida e realizações, coisas que eu talvez acho que não precisasse, mas a gente vê que precisa. E mostrar para ele que a gente não precisa ter esse controle. Entrega nas mãos de Deus e vai dar tudo certo. É isso. Perfeito. Rosa também está doida para falar ali. Pode falar, Rosa, fica à vontade. Que eu ia falar. As pessoas, esse trecho aqui que eu percebi, são para os de dentro, né? Os de fora são pessoas que precisam ser evangelizadas, mas aqui essa situação estava acontecendo com os da casa de Israel, e trazendo para os dias de hoje o que está acontecendo dentro da igreja, que tem pessoas que estão, cristãos antigos, que estão em volta da mesa, mas não comem, mas não se banqueteia. Está ali, passando fome, dentro da igreja. Essa semana eu estava vendo alguns vídeos do bispo Jason, bispo Macedo, essa questão do despertamento para quem já é da fé. O tempo é um inimigo terrível e as pessoas têm que se atentar a isso. O vídeo que eu vi, que me chamou muito a atenção, que foram palavras que o bispo já pregou em alguma oportunidade lá atrás, mas nessa pregação despertou algo diferente. Ele está falando muito do entendimento, que a gente tem que ter entendimento. O povo sofre por falta de conhecimento, e tem gente que está sofrendo dentro da igreja por falta do conhecimento do próprio Deus que diz buscar. Então, é questão de procurar se avaliar. Qual é a fé que você tem vivido? Você está na fé? Você está usando a sua fé? Tem gente que acha que... Tem gente que conversa comigo, principalmente da família, em especial a minha filha, mais velha. Ela diz que eu sou fria. E eu não sabia que eu era assim, tão fria. Mas ela disse que eu sou fria. Acontece certas situações, como já aconteceu, situações críticas, situações de dificuldade, né? Aqueles apertos, aqueles arroxos, as águas quando transbordam, ou as chamas quando queimam. E simplesmente deu, tipo assim, você não vai fazer nada? Eu falei, quem disse a você que eu não estou fazendo? Nem tudo que parece é. Mas como que você consegue ser assim?
ficar nessa paz, nessa paciência, tipo, como se eu tivesse em letargia, como se eu tivesse apática. Eu não tô apática, eu só não preciso mostrar a presepada para ninguém. Primeiro, se eu tenho um problema, se eu tenho uma situação que está vindo para um embate contra mim, eu vou ter que entregar na mão de Deus. Se eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer é orar, dobrar meu joelho, Deus, olha aí o que está fazendo, olha aí, ó. Tipo assim, um filho se esconder atrás do pai, ó, pega ele. Porque eu não posso espernear, e tem situações que eu vou ter que esperar. Então não adianta ficar me debatendo. Eu tenho que recorrer. Qual é a fé que eu tenho tido todos os dias? Eu tenho que aprender a usar a minha fé. E se eu estou dormindo, eu vou ter que tomar vergonha nessa cara, acordar e usar a minha fé para ter o resultado que eu preciso. O que eu não posso é ficar dentro da igreja, sofrendo, com uma mesa em frente à mesa e não participar do banquete. Então eu tenho que procurar despertar, porque o tempo é inimigo da gente, né? E outra coisa, Deus recompensa, tanto de forma positiva quanto de negativa. Exemplo, hoje eu conheço a palavra há um certo tempo. E tem gente que está chegando agora, de repente, coisas que eu não recebi, essa pessoa pode receber na minha frente. E coisas que eu preciso, que também ela precisa, ela vai receber, porque ela está usando a fé dela, ela está agindo, ela está acordada, ela está ligada. E a recompensa que Deus dá para um é a mesma que ele dá para o outro. Tem aqueles trabalhadores que trabalham há anos e tem aqueles que vão trabalhar poucas horas. E a recompensa vai ser a mesma, porque ele estipulou assim. E eu não vou achar injusto. Poxa, eu estou há tanto tempo diante de Deus e, olha, não. Então, é questão da pessoa se avaliar e vigiar, estar atento a isso. Porque a pior coisa é você estar na fé e estar sofrendo, dizendo conhecer a fé que você conhece e com o Deus que você diz servir. E perecer. O pior de tudo é perecer, né? Ficar para trás. E gente que está chegando agora, vem lá um, um pai de chiqueiro, vem lá um homossexual, uma pessoa totalmente com a pá virada, e passa na tua frente, conta testemunho, recebe bênção e ainda ganha salvação. Ah, que coisa. Então, a gente não pode ficar nessa lerdeza, tem que acordar, porque isso aqui que aconteceu com pessoas que conheciam a Deus. A pior coisa, né, é sofrer conhecendo a Deus. Então, a gente não pode permitir esse tipo de situação para a gente, não. Excelente observação. Realmente, é uma palavra para os de dentro. Então, o nosso tempinho aqui está se acabando. Adriana, para encerrar. Olha, o que ficou para mim foi quando você fala sobre, ou quando o texto fala aqui, deixa eu ver. Aí eu anotei, não estou achando ali não. Quando perdemos a cobertura, né? A gente tem que pensar, isso é muito interessante, tanto que Rosa falou aí, quanto que Isis também falou, mas para que tudo isso aconteça, a gente tem, em algum momento, a gente tem que ter vacilado, né? Porque só se perde a cobertura quando você deixa de orar, quando você deixa de jejuar, quando você deixa do principal, ler a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes as pessoas têm a visão assim, ah, eu quero ouvir a voz de Deus. Então, se ouvir a voz de Deus, é só ler a Bíblia. Você leu a Bíblia, você está ouvindo a voz dele. É o que ele está dizendo para a gente aqui. Olhe, olhe, mulheres, que agora, nesse momento, quem está meditando somos nós. Para você perder minha cobertura, para ganhar a cobertura, demora um tempinho, porque a confiança vem com o tempo, mas para perder é no estalar de dedo. Então, temos que nos tornar fortes, firmes, né? E, e parar de ser menina, né? Para ser mulher, foi hoje que foi dito na terapia, e foi muito bom. E, para mim, acrescenta, isso aqui acrescenta o que foi dito hoje,
Então, a gente tem que se tornar mulher, né? Esposa, mãe, largar o tempo de menina já passou. A mesma coisa na nossa fé é o nosso comprometimento com Deus, né? A gente tem um compromisso com Deus. Qual é esse compromisso com Deus? É se manter firme. Deus não vai fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, a nossa parte é o quê? Se manter firme. E como é que a gente vai se manter firme? Orando, jejuando e lendo a palavra. Eu posso dizer que eu tenho um tempo que eu não jejuo, né? A semana passada eu fiz jejum sexta e sábado. Foi completamente doloroso, porque eu tinha muito tempo para fazer jejum, então foi assim, bem difícil mesmo. Hoje fiz o jejum como a gente tinha marcado, foi também complicado, mas eu digo assim, meu Deus, é para a glória e honra do teu santo nome. Então, se não fosse esse sacrifício, eu não vou ter a vitória. Então, eu já creio na minha vitória. Eu já creio que Deus, ele já preparou tudo e está sempre do meu lado. Não é porque eu deixei de jejuar, eu leio a Bíblia, eu oro, mas essa parte não está mais fazendo no processo e no grupo, né, de muito jejum, muito propósito, e a gente deu uma desacelerada nesse aspecto. Então, eu me cobrei isso. Eu disse, não, eu vou jejuar. Eu estou precisando. Eu estou precisando. Eu estou vendo que o diabo está querendo me dar uma rasteira e eu estou me deixando me levar. Estou igual o mar. A onda vem, bate e volta. Então, eu preciso mudar alguma coisa nisso aí. E aí, abri o jejum. Aí, como eu falei com você naquele dia, o pastor colocou a gente no relógio de oração. Foi muito bom, porque isso também faz com que você tenha um compromisso, né? E botaram logo 6:30 da manhã, né? Aí tem um compromisso de estar na igreja nesse horário, para você lá dobrar os seus joelhos, orar. Então, a gente tem que se manter firme, porque a gente não pode se entregar, porque a partir do momento que a gente se entrega, a gente vai ficar como Judá ficou, como Israel ficou aqui, cativo na Babilônia, né? A gente tem isso aqui tudo é para eu tenho uma mania de ler a Bíblia assim, lendo para mim, para hoje, para o que está acontecendo na minha vida hoje. Eu acredito que isso aqui é um alerta. Acorda, acorda, porque se você não se firmar, se você não procurar abrir os seus olhos, abrir a sua mente, né? Como não lembro mais se foi Rosa ou se foi Isis que falou sobre os pensamentos dos jovens hoje, tem muitos velhos também com o mesmo pensamento. Muitos velhos aí que tá no oba-oba achando que Jesus Cristo não é, ai, não, amanhã, mas eu já ouvi gente dizer, eu ouço dizer que Jesus vai voltar muitos anos e não volta. Eu disse, então senta e espera que tu vai morrer e vai para o inferno. Senta e espera, porque por mais sinais que se está acontecendo hoje, seus olhos não abrir, vocês estão cegos, então não sei mais o que posso te dizer, né? Como eu te contei a semana passada, a menina já está indo para a igreja, né? Foi domingo, foi ontem, ela se sentiu muito bem. Então, gente, a gente está vendo adolescente de 13 anos que não trabalha, que não tem nada na mente, que o propósito dele só é estudar, porque pai e mãe botam comida de casa, não sabe viver a vida, e estão tentando tirar suas vidas. Será que isso é normal? Não é normal. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, as pessoas elas estão com a mente perdida. Hoje não é mais o físico, não é mais querer ter mundo. Ele viciou os jovens em ter coisas que na nossa época, vou falar da minha época, né, que eu acho que sou uma das mais velhas aqui,
que a gente brincava era quê? De gude, a gente brincava de soltar pipa, de jogar bola. Hoje em dia não tem isso, assim, nem conhece o que é isso. Então, a gente tem, o que Isis falou aí é completamente assim, eu fico me perguntando o que é que tem na cabeça, porque é tão notório que os nossos jovens estão se perdendo por coisas fúteis e esquece do mais precioso que é a alma, né? A gente ou não foi se falado tanto de alma como se vem falando ultimamente. Não se fala tanto de salvação como se fala hoje. Hoje o nosso foco só é salvação. Então, você tem a salvação, você tem tudo. Eu acho que a salvação é o nosso pão, é o nosso alimento, é tudo, porque a vida é um sopro e tudo vai ficar. Tudo. Tudo que você passou a vida inteira trabalhando vai ficar. E a única coisa que nós iremos levar é a salvação. Então, se a gente não tiver a salvação, de nada adianta lutar por tanta coisa. Então, aqui Isaías ele lutou tanto por esse povo, sofreu tanto. A gente vê que esse homem ele não teve um segundo de paz. Ele lutou, ele lutou. Aqui a gente olha assim, é amar almas, é amar as almas, né? Então, é o que a gente tem que fazer hoje, o nosso legado, né? A gente levar o evangelho, falar de Jesus, a gente se torna até chato, né? Antipático, aí não consigo mais falar com você, porque você só fala de salvação, mas as pessoas não entendem, só vai entender quando tiver no fio da navalha lá, passando pelo aquele restinho de vida, e dizer assim, bem que fulano falou, se der tempo de pensar, né? Ainda tem isso, se der tempo de pensar. Não é só isso. Dona Ana, faz a oração final, dona Ana, por favor. Se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, pode falar. Não, já foi tudo falado aí. Ok. Então faz a oração, por favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ainda na sua presença, Senhor, eu louvo, agradeço, meu Deus, por este momento, por esse estudo que tivemos. Peço ao Senhor, meu Pai, que venhamos abrir os nossos olhos, a nossa mente, meu Pai, nosso coração, para entender, meu Pai, que o Senhor está voltando. Que o Senhor, meu Pai, venha, meu Deus, nos mostrar como levar a mensagem do Senhor, o plano do Senhor de salvação para as pessoas, porque a cada dia, Senhor, as pessoas não estão querendo saber, rejeitam, meu Pai. Existe uma tristeza dentro do coração da gente, mas nós não podemos fazer nada, Senhor, que o Senhor nos dê forças, meu Pai, para continuar, sem olhar para a situação, sem olhar para nada. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor que visite cada familiar de todas as participantes aqui neste grupo, para que eles tenham, meu Deus, a oportunidade de salvação. Ajuda-nos, Senhor, a levar a tua mensagem, meu Pai, de salvação para as famílias, para as pessoas, meu Pai, as pessoas necessitadas, e nos dar força também, meu Deus, para alcançar aquelas que te rejeitam, que fazem pouco caso. Senhor, o mundo está difícil, meu Pai, mas eu creio, meu Deus, somente é no Senhor e na força que o Espírito Santo nos dá, meu Pai. Abençoa cada uma de nós, dá-nos uma noite de paz tranquila, Senhor. Que tenhamos um sono, meu Pai, um sono guardado pelo Teu Espírito.
Que a luz do Senhor venha iluminar cada uma de nós, meu Pai, para nos fortalecer, dando-nos, Senhor, a força para continuar na caminhada, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, e desde já lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Graças a Deus. Então, por hoje é só. Sábado que vem a gente se reencontra, tá bom? Deus abençoe a todas.